Brother, você sabe como que funciona e quando que acontece a temporada de futebol universitário nos Estados Unidos? Essa é uma informação importante que você precisa saber para mandar um e-mail para os técnicos universitários na época certa, quando você terá mais chance de ser recrutado. E também, sabendo disso, você poderá planejar a melhor data de se transferir para os Estados Unidos, quando você terá mais facilidade de se adaptar e poderá mostrar todo o seu talento nos gramados dos Estados Unidos. Então eu sou Rafa Borges, ex-atleta universitário nos Estados Unidos, e no vídeo de hoje eu vou falar para você como que funciona a temporada e o calendário do futebol universitário dos Estados Unidos. Também vou explicar para você o que é a off-season, que é a época do ano onde muitos atletas aproveitam para se divertir nos Estados Unidos e para aproveitar a vida de estudante universitário. E para você que ficar comigo até o final do vídeo, eu também vou falar como funciona a pré-temporada e eu vou falar para você da minha experiência na Bethel College, quando a gente fez pré-temporada no Brasil, viajamos para o Rio de Janeiro e para Belo Horizonte, com toda a equipe do futebol masculino da minha universidade. Lá a gente ficou hospedado na Toca da Raposa, jogamos contra o Cruzeiro Sub-20 e eu dei até entrevista para a televisão mineira. Mas daqui a pouquinho eu já mostro para você, porque para começar eu quero falar da temporada do futebol universitário dos Estados Unidos. A primeira coisa que você tem que saber é que ela começa em agosto e vai até o final de novembro, início de dezembro. E é importante você saber disso, porque nessa época os técnicos não olham e-mails, eles ignoram os e-mails dos interessados para poder focar na equipe que eles têm para o campeonato que está começando. Então não adianta mandar e-mail entre agosto e novembro. A época ideal é a partir do final de novembro e início de dezembro, que é quando os campeonatos estão acabando, a maioria dos técnicos já percebeu as carências que eles têm na equipe e também já sabe quanto de orçamento eles vão ter para oferecer de bolsa para a próxima temporada. O formato da Liga Universitária de Futebol é de pontos corridos separado em regiões. Então cada liga universitária, seja a NCAA, a NJCAA ou a NAIA, elas são divididas em várias regiões e cada região tem entre 8 a 12 universidades que jogam todos contra todos. Por ser regional, durante a temporada regular, você vai estar jogando sempre contra universidades que são próximas de você. Alguns jogos em casa e outros jogos fora de casa. Mas normalmente jogos de 2 a 3 horas de distância no máximo, aonde você vai com o ônibus da universidade. Se o jogo é mais tarde ou mais longe, você fica hospedado num hotel e só no dia seguinte volta para sua universidade. Mesmo os jogos que não são tão longe, na volta você para num restaurante, janta com todo o grupo e são excelentes oportunidades de confraternizar com a equipe e de unir, entrosar o grupo, porque isso é muito importante. Os campeões das regionais e aqueles que se qualificam em segundo ou às vezes o melhor terceiro se classificam para o campeonato nacional e disputam eliminatórias como se fosse uma Copa para conhecer o campeão nacional da temporada. Durante a temporada você vai ter 2 jogos por semana, normalmente quartas e sábados. Um jogo em casa, um jogo fora, sempre alternado, e nos outros dias você treina. Os treinos normalmente são 2 vezes ao dia. A maioria das universidades faz um dos treinamentos individual, ou seja, eles passam para você ou um treino de academia ou um treino funcional e você faz de acordo com os seus horários, então não é um treinamento em grupo. E o outro treinamento diário, sim, que é em grupo, toda a equipe unida, fazendo treinamentos táticos e treinos com bola. E aí que muita gente me pergunta, porra, se eu tenho 2 treinamentos por dia, mais 2 jogos na semana, será que eu vou conseguir conciliar isso com os estudos para manter as notas que eu preciso para não perder a bolsa? E sim, você consegue conciliar. Isso porque nos Estados Unidos os professores vão ser muito compreensíveis. Então muitas vezes se você falta uma aula e justifica que era por causa de um treinamento ou por causa de um jogo, fica tudo certo. Às vezes se você tem jogo no mesmo dia de uma prova, eles remarcam a prova só para você. Eu já fiz prova até em ônibus indo para jogo, que um professor meu chegou e falou, Rafael, se você tem jogo eu não posso remarcar, então leva essa prova e faz, depois traz e me entrega. E eu fiz a prova no ônibus indo viajar para o jogo. Quando eu voltei, entreguei o professor, ele aceitou, fui bem e todo mundo ficou feliz. Mas isso não significa que é moleza, né? Porque além dos treinamentos e das aulas, você também tem que cuidar da sua alimentação, da qualidade do seu sono, para poder garantir um bom desempenho na sala de aula e também em campo. Mas fica tranquilo, essa intensidade não dura o ano todo, porque quando acaba a temporada,
começa o que eles chamam de off-season. Mas antes de eu explicar para você o que é o off-season, eu preciso que você, que já chegou até aqui no vídeo, curta esse vídeo. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva para poder acompanhar todas as dicas que a gente dá por aqui e também para poder apoiar nosso canal. Mas agora voltando para o off-season, ela é o período do ano em que não tem temporada, em que não tem campeonato do futebol universitário. Então, logo depois que acaba a temporada, lá por dezembro, vai começar as férias de final de ano, e quando você volta das férias de final de ano, em janeiro, começa o ano letivo, mas você não tem temporada. Então só vão ter alguns treinamentos leves e alguns amistosos. Muitos colleges que ficam em regiões mais frias, tem muita neve, nos primeiros meses, de janeiro, fevereiro, não vai ter nem treinamento. Ou outros vão treinar em academia, fazer treinamentos funcionais, e alguns até têm campos de futebol society internos, completamente fechados, para fazer os treinamentos durante o off-season. Uma dica importante que eu vou dar para você é que não vale a pena se transferir na off-season, que é em janeiro. Isso porque você acaba chegando em janeiro, numa época fria, você não vai ter tanto contato com os seus colegas de time, isso vai dificultar muito sua adaptação e além disso você vai chegar motivado para jogar futebol, mas vai ter que esperar até agosto para jogar futebol. Então a melhor época de se transferir para os Estados Unidos é no segundo semestre, depois das férias do meio do ano, onde você chega já para a pré-temporada e para começar o campeonato. Durante o off-season os treinamentos são muito mais leves, por isso nessa época muitos atletas acabam aproveitando para se divertir, para fazer as festas que eles não puderam fazer durante a temporada, para ir nas festas de fraternidades, estilo American Pie, e poder viver toda a atmosfera do estudante universitário dos Estados Unidos, que eles não podem aproveitar durante a temporada, porque eles precisam focar no futebol e precisam focar no desempenho. E lá para o final de abril, acaba o ano letivo do primeiro semestre, começa as férias de verão, que nos Estados Unidos acontece no meio do ano e duram por 3 meses, e logo em seguida começa tudo de novo, vem a pré-temporada para os atletas se prepararem para a temporada que virá. E antes de falar sobre a pré-temporada e mostrar para você como foi a minha experiência com a Battle College na pré-temporada em que a gente viajou para o Brasil, eu quero dizer para você ficar à vontade de deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Se tiver sugestões de vídeos eu agradeço também. E se você já é inscrito no canal, clique no sininho aqui abaixo para você ativar as notificações e ficar sabendo todos os novos vídeos que eu postar aqui no canal. Então voltando a falar sobre pré-temporada, a maioria dos colleges pede para que seus atletas voltem das férias 1 ou 2 semanas antes de começar as aulas para poder se preparar e fazer treinamentos intensivos visando o início do campeonato. Muitas universidades viajam, fazem grandes viagens. Eu já viajei para a Flórida para fazer pré-temporada. Já tivemos pré-temporada na África do Sul em 2010, quando teve a Copa, foi fantástico. E minha última pré-temporada pela Battle College foi justamente no Brasil, onde além de visitar muitos pontos turísticos do Rio de Janeiro com a nossa equipe, a gente também fez um trabalho voluntário em comunidades do Rio de Janeiro e depois a gente teve uma experiência fantástica na Toca da Raposa, que é o centro de treinamento do Cruzeiro. A gente passou uma semana por lá treinando com os profissionais do Cruzeiro, fizemos um amistoso contra o Cruzeiro Sub-20, onde a gente perdeu de 4-1, mas eu tive a felicidade de fazer esse 1 gol. Também jogamos contra o América Mineiro e também tivemos a honra de fazerem uma matéria só sobre a nossa visita da nossa universidade americana no Brasil. E eu fui entrevistado, então dá uma olhadinha aí num pedaço dessa entrevista. Foi conferir um projeto muito legal aqui em Belo Horizonte, vamos ver. É muito difícil sair daqui, deixar família, amigos e uma cultura totalmente diferente. Eles têm costumes diferentes, cultura diferente, mas tudo é um aprendizado. E essa turma de garotos dos Estados Unidos, Rafael é um desses sonhadores da bola. Com a sorte fora do país que ele tanto ama. Se depender de um exemplo, está aí o retrato do Rafael. Se tu não conseguiu cumprir o sonho que tu tinha, é porque não era aquilo que Deus queria para ti, entendeu? Se tu quis um dia ser jogador de futebol e não conseguiu, é porque Deus tem outro plano para ti. Que nem meu caso, queria ser jogador de futebol, mas não, em vez disso, me encontrei lá na faculdade dos Estados Unidos. Hoje estou podendo aqui trazer de volta a alegria para minha comunidade que foi no Brasil. Para mim é muito importante isso aí. Tá aí, mais uma vez. Show de bola, né, brother?
Jogando futebol universitário nos Estados Unidos, você se sente como um atleta profissional. Você tem toda uma estrutura para um bom rendimento durante a temporada, você tem uma época do ano para que você possa focar nos estudos também, que é a off-season, e você tem a pré-temporada, onde muitas universidades viajam e fazem viagens muito legais, ou outras fazem só treinamentos, mas são treinamentos excelentes, normalmente de 2 a 3 treinamentos durante a pré-temporada, onde você sai pronto para jogar uma temporada inteira em alto nível, beleza? Então esse é o conteúdo de hoje, eu espero que eu tenha conseguido passar bastante informação para você, que você tenha se motivado bastante com o que você viu aqui hoje, e eu sou o Rafa Borges, tamo junto, valeu!